Olá, pessoal, boa noite. Estamos muito felizes de estar aqui hoje ao vivo pelo Instagram, ainda arrumando, né, alguns detalhes necessários para que a gente faça uma transmissão dentro do Papo Top. Nesse momento a gente está dentro do meu Instagram, mas logo a gente vai estar nas nossas redes principais. Quero dar uma boa noite para vocês. Estou muito feliz nessa segunda-feira à noite, ao lado do meu parceiro de bancada, meu querido amigo Eliseu Pereira. Boa noite, Eliseu. Boa noite, Suca. Boa noite a todos os ouvintes, amigos que estão aí na expectativa, o pessoal mandando mensagem, e aí, vai ter ao vivo, não vai ter? E graças a Deus conseguimos. Eba! Né? Hoje pelo Instagram da Suca, né? E posteriormente nos próximos aí pelo nosso canal oficial do Papo Top. Isso. Quero aproveitar e dizer para você que o nosso arroba é @papotop podcast. Tá? Então, é lá que você vai ter todas as informações e as próximas também transmissões ao vivo, como também no nosso canal do YouTube. Então, façam aí, compartilhe, comente, curta, que a gente tem certeza que vai ser maravilhoso. Fala, Zeu! Vamos fazer igual aqueles famosos? Pega e manda um aviãozinho. Isso! Manda um aviãozinho pros amigos aí. Isso, né? isso. Para todo mundo acompanhar esse Papo Top. Vai mandando mensagem, vai interagindo conosco, que vai ser muito bacana. Hoje a gente tem uma grata satisfação de ter alguém muito especial, né? Nós sabemos que o nosso intuito como Papo Top é trazer pessoas realmente que acrescentam, né, no nosso município, acrescentam como sociedade, como cidadãos, pessoas que realmente têm um legado e uma história, né, que a gente pode conversar aqui, ó, tete a tete num Papo Top com você. Então, nós pensamos, já que nós estamos iniciando, né, o nosso Papo Top, por que nós não chamamos alguém que conhece bem a história, o início da nossa civilização camboriense, conhece, né, os detalhes, às vezes engraçados, pitorescos, né, as grandes informações do nosso início da nossa civilização aqui de Camboriú. Então, tivemos o prazer e a honra dele aceitar o nosso convite de ter aqui com você o doutor Rebelo. Senhor José Ângelo Rebelo está aqui conosco, um historiador. Boa noite, querido. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e contar um pouco da nossa história, né? E mostrar alguns dos livros que precisam circular. Eu gostaria muito que o pessoal tomasse conhecimento do que nós conseguimos escrever nesse tempo que resolvemos fazer isso. A gente, quando criou, a gente estava falando para o pessoal de casa entender um pouquinho. A gente conversou aí, Açúcar, por onde que a gente começa? Pelo início, né? Exatamente. Então vamos começar com alguém que conhece Camboriú desde lá de quando ainda estávamos falando aqui, era tudo junto, né? Não tinha essa divisão de cidades, né? Era bem diferente. Então decidimos trazer o senhor aqui para a gente bater um papo sobre tudo isso que aconteceu. Não era Camboriú, era o Garcia. Olha só, já começa por aí, ó. Exatamente. Antes de tudo, eu gostaria que o senhor se apresentasse para a nossa audiência, para aqueles que... O senhor é muito conhecido, mas para aqueles que não conhecem, não têm o prazer de saber quem é o senhor. Se apresente, seu Rebelo. Bom, eu sou um camboriense, igual a todos camborienses. Nasci aqui, nasci no centro de Camboriú porque levaram minha mãe para casa da minha avó. Mas depois que nasci, voltamos ao Cedro, na área do Minera, que quem é mais antigo conhece. Moramos ali até 1957. E estudei no José Arantes. Olha. Depois eu estudei no Colégio Agrícola de Araquari, dos 11 anos até os meus 15. Me formei mestre agrícola. Depois estudei no Colégio Agrícola de Camboriú, onde me formei mestre agrícola. Depois fui trabalhar no Serviço de Extensão Rural. E depois fiz agronomia, e depois eu fiz mestrado em fitopatologia e, por fim, um doutorado nesta mesma área. Fui um pesquisador da IPAGRE por 44 anos e me aposentei em 2015. Sou filho de um broqueiro, quebrador de pedra, fazedor de paralelepípedos e outras artimanhas do granito. Minha mãe é uma moça simples que, quando eu nasci, ela tinha só 15 aninhos e se entusiasmou e fez mais 12. E assim
sou eu. E resolvi escrever porque eu vi que Camboriú trocou a população, né? A nossa população, em função de 3 problemas sérios de economia, saiu de Camboriú e depois veio o povo em busca de emprego em Balneário e morar em Camboriú. Então, nós ficamos sem a população nativa aqui. E, portanto, ninguém conhecia a nossa história. E a nossa história também estava perdida, né? E foi aí que eu resolvi recuperá-la e eu acho que consegui. Então, essa era uma das perguntas que eu ia fazer. O que foi, né? Que o senhor tem um histórico dentro da área da agropecuária, né? Sim. Da agronomia em si, né? E então, o que levou o senhor a não mudar o rumo, mas a acrescentar, né? Trazendo histórias e escrevendo sobre a nossa história de Camboriú? Bom, como engenheiro agrônomo, você precisa escrever. Sim. Publicar seus trabalhos, suas descobertas, enfim, suas pesquisas, né? E eu gosto de escrever, né? Uhum. Eu tive bons professores de português, tanto no colégio agrícola, quanto o próprio José Arantes. Lembro da minha saudosa professora Dona Nímia, a própria Terezinha Garcia, que foi diretora e professora, enfim. Gente que caprichava no Sim. aprendizado, né? Isso me fez tomar cuidado com a língua portuguesa. Não sou um professor de português, mas eu zelo pela minha língua. E isso facilitou muito escrever. Sim. E eu comecei a escrever para a comunidade científica, os trabalhos agronômicos, e com essa coisa de não se saber nada sobre nós. Por exemplo, eu era menino, eu passava pelas ruas de Camboriú e perguntava: quem foi Antônio Maria? Ninguém sabia. Escuta, quem é que foi Benjamin Vieira aqui? Não sei lá, rapaz. Benjamin Vieira, sei lá. Quem foi o Coronel Richard? A rua principal da cidade? Eu não sei. Deve ser, sei lá. Deve ser importante, não tem o nome aí. Isso me doía, porque era uma ignorância total e eu gostaria de conhecer a história do meu município apenas sabendo quem levou, quem deu o nome às ruas. Isso me intrigava. Esse foi um grande estímulo para eu começar a escrever a nossa história, né? Certo. Eu também fui uma aluna José Arantes e tenho uma paixão por aquela escola. Ano que vem ela faz 100 anos, né? 2025 ela completa 100 anos. E eu tenho um amor tremendo também por ela. E os nossos professores, os meus professores, da minha avó também estudou no José Arantes, a avó Maria da Glória. E a gente tem uma profunda paixão pela responsabilidade que eles tinham com a nossa história e com a língua portuguesa. Eu quero fazer uma pergunta que eu ouvi o senhor contando e eu gostaria muito de que o senhor contasse, o senhor não finalizou ela para mim, mas que o senhor contasse para a nossa audiência quem foi que batizou o senhor. Bom, na época que eu nasci, meus pais eram católicos. Certo. Católicos. E então eu nasci na igreja católica e a minha irmã, que nasceu no ano seguinte, até no mesmo mês, também é católica. Depois é que meus pais foram para a Assembleia de Deus e tornaram-se crentes da Assembleia e até que faleceram. E meus irmãos todos são dessa igreja. Uhum. E o padre que me batizou, padre que me batizou, é o padre Carlos Emenderf, né? E tem uma história muito interessante. Se eu contar, vocês não vão ler o livro que eu escrevi. Mas dá uma palhinha pra gente. Que é a peregrinação de um padre apaixonado. É que o padre Carlos, quando aqui chegou em 49, para substituir o padre Antônio Dias, certo, que era português, uhum, ele apaixonou-se por uma filha de Maria, camboriense. E não prestou mais atenção na missa, nem nada mais. Sim. Ele apaixonou-se e não sabia o que fazer da vida. Pediu licença para o Papa não mandou a licença para ele se libertar dos compromissos, dos votos. Enfim, eu sei que não aguentando mais a paixão, ele combinou que se afogaria em Porto Belo. Olha! Onde ele foi à tarde para lá com uma moto, levando algumas coisas, dormiu na sacristia, na madrugada, foi descalço, cruzou a praia, marcou os seus pés na praia, saiu por um canto sobre pedras, deixou toda a roupa ali no cruzeiro e foi a pé para Florianópolis. Olha!
o objetivo era ir até São Paulo e voltar, levar a namorada para casarem-se em um lugar longe daqui e tal. Certo. Não deu certo coisa alguma, mas a história é incrível. E eu pude publicar essa história no livro, que é este que eu já citei, Certo. que é A Peregrinação de um Padre Apaixonado. A história é incrível, vale a pena. E é uma história camboriense, né? Aconteceu aqui conosco, há 70 anos. Olha só. E tantas histórias, né? Igual essa que o senhor acabou de relatar, a gente acaba vendo isso que ele falou, pessoal. Os nomes de ruas, né? Os nomes de escola, dos colégios, até mesmo o nome do hospital, são pessoas que contribuíram com o crescimento da cidade e tiveram uma certa relevância a ponto de ter o nome de uma rua. Exatamente. Né? Então, assim, é muito importante você estudar, você saber, tentar passar para os seus filhos um pouco da história de Camboriú, né? Por exemplo, lá Joaquim Magalhães, né? Lá no Rio Pequeno Colégio. Então, são pessoas que tiveram, né, uma relevância importante para a cidade a ponto de colocar. E isso é bacana a gente estar conversando com o doutor José Ângelo Rebelo, para a gente saber um pouquinho mais da história de Camboriú. A gente tem aqui, ó, o comentário, né? Que nós estamos ao vivo. Nós temos aqui o comentário da Caíta. Acho que o Eliseu conhece quem é a Caíta. A Caíta dizendo: também sou cria do José Arantes. Tive como diretor o seu Calixto Facchetti e também a dona Irene. Também é da minha época, o seu Calixto Facchetti. Também fui diretora, a dona Maria Alice, né? Sim. A Maria Alice. E é isso. Acho que foi a maior parte, foi a dona Maria Alice, foi o seu Calixto Facchetti, Lucimar Cardoso também, né? Do seu Cardoso. Esses são todos tão recentes que eu conheci eles de crianças. O Calixto, eu conheci menino. Então, as professoras minhas foram professoras que esse pessoal jovem nem sabe o nome. A dona Terezinha Garcia está viva, né? Sim, sim. Mas a dona Nímia, fabulosa, no meu primeiro ano e tudo mais. Mas é coisa lá de 1956, gente. Sim, sim. Aqui o Humberto Cel mandando um abraço. É muita cultura e história do doutor Ângelo. Doutor Ângelo, vamos falar aqui um pouquinho das suas obras, então. A gente tem aqui quantos livros que o senhor já escreveu, teve a oportunidade de escrever? Entre livros técnicos... Certo. E não técnicos, uns 35, mais ou menos. Meu Deus do céu. Né? Olha só. Tu leu 30 livros esse ano, Eliseu? E detalhe, né, pessoal? A Açúcar estava falando antes do podcast. Não, é livrinho de 10 páginas, sim, né? Não, sim. O verde lá tem 538. Sim, 538 tá aqui, páginas. Aqui, esse primeiro livro aqui. Esse outro que eu guardei tem 400 e alguma coisa. Olha só. Algum que chama assim o coração, aquele que eu escrevi assim que... Olha, eu escrevo também para pessoas. Certo. A pessoa não sabe escrever um livro, não sabe. Tem uma história. Arte, tem uma história. É certo. Aí ele quer escrever. Então ele conversa comigo e trata comigo. Então o autor é o dono da história. Certo. E quem escreve é o ghostwriter, ou seja, o escritor fantasma. Certo. Isso é reconhecido na literatura. Então, eu tenho mais ou menos 10 a 12 livros escritos para alguém que encomendou. Né? Uhum. Aqui nós temos alguns exemplos. Né? Esse amarelo aí, da capa amarela, por exemplo, conta a história dos pioneiros do Balneário Camboriú, aqueles pescadores, agricultores, da dona Ana Fux, que tinha toda uma história para contar, mas ela tinha o 3º ano primário, ela pediu para eu escrever um livro interessantíssimo, né? E assim, tantos outros, né? Que legal. Então, assim, você perguntou qual é o que toca, Sim, né? é o que toca, Olha, essas pessoas que, principalmente pessoas assim, com pouco conhecimento formal da literatura, com 3º ano primário, um 4º ano, eles ficam tão felizes quando eles têm um livro na mão com o nome deles na história e tal. O Jaci da Silva, por exemplo, Sim. ele tinha uma história para contar e tinha 4.000 versos contando a história dele. Perguntou se eu transformava aquilo no livro. Eu disse que sim. Publicamos em A Vida, uma história que tinha que ser contada. Ele deu esse nome para o livro dele.
Ele ia para o médico, quando ele ia, ele levava o livro com orgulho tão grande, mostrava, dava de presente. Quando ele faleceu, eu fiz questão de que ele levasse um livrinho entre as mãos para a sepultura, porque aquilo era o orgulho dele. Ele foi sepultado assim, com o livrinho que eu escrevi no peito. Então, tudo isso é muito emocionante, né? Com certeza. Mas um livro que me deixou muito feliz foi o livro que eu escrevi sobre a história da família da minha mãe, os Pereiras, que o nome é A Saga de um Certo Pereira. Conta uma história incrível de uma família pobre, né, com muitos filhos, no Rio Pequeno. E o orgulho é que poucas famílias, mesmo com recursos financeiros, têm um livro para contar a sua história. E essa família simples, né, Sim. tem um livro que conta toda a sua história. Então, esse livro, para mim, é muito satisfatório. E olha que curiosidade, pessoal. Eu fui descobrir que a gente ainda é parente Ainda aqui, é né? parente. Até porque quando eu ouvi o nome, José Ângelo Rebelo, não tem Pereira. Não, né? Daí eu não imaginava que tínhamos parentesco, né? Mas a minha mãe olhando ali o livro, a gente percebeu que a gente é primo ali, alguma coisa em segundo, terceiro grau. Tu és grau. neto do meu tio-avô, olha Pereira. Só. Isso, né? Isso. E isso é gostoso, tu falar com pessoas que é nativa daqui. O senhor falava anteriormente, né? Que lá atrás era todo o pessoal daqui, né? O pai comenta que ia na venda do Minella, ia na venda do pessoal. Do Jaime Pereira, Isso. do Antonico Fábio. Isso, tudo assim. Engraçado que o pai fala também que tu marcava a localidade pelas casas da pessoa, né? Sim, a Rua das Sete Casas, por exemplo. Que Por que é Sete Casas ou Rua do Fogo? Você sabe, não? Não, mas conta pra nós. Não, queremos saber. A rua ali, o nome oficial dela, né? Não tem nada a ver com isso, né? A rua dela, o nome da rua é de um filho do Benjamin Vieira, que faleceu em 1930, de leucemia. Faleceu muito jovem, 28 anos. E passou a conhecida Rua do Fogo, a Rua das Sete Casas. O Flávio Vieira, o irmão dessa pessoa que tem o nome na rua, que foi prefeito nosso, que é filho também do Benjamin Vieira, ele tinha na esquina uma casa muito bonita ali. Eu conheci só os tijolos no chão já derrubados. Certo. E ele construiu 7 casas ali, iguaizinhas uma à outra, para os operários dele ou para alugar para quem de fora. 7 casas, bem igualzinhas. Eu tenho só o desenho da casa que a Sandra Nunes fez. Não tem uma foto daquelas casas, pena. Mas como as casas eram muito perto e não tinha muro, aí muitas crianças, briga que não acabava mais entre a vizinhança, né? Por causa do cachorro, por causa do pato, por causa do marreco, por causa da galinha, por causa não sei o quê, aquela coisa toda. Certo. Então, a briga direto. Então, era a Rua do Fogo, por isso. Então, a rua era conhecida por Rua do Fogo ou Rua das Sete Casas, por causa das 7 casas, né? Era bem isso aí. E durou muitos anos, era guri, moço e tal, a casa estava lá. E acabou depois e tal, né? A Rua do Fight. A Rua do Fight. Era só luta. Não, e até hoje eu vejo a curva do Laélio, né? A curva do Laélio. Muitas coisas a gente... E a expressão, quem é burro vai para barra, que é um absurdo isso. Isso, é. Mas sabe por que era? Não é que quem ia para barra era só burro. É que o cara errava o caminho. Em vez de fazer a curva do Laélio para ir para o Rio Pequeno, em Florianópolis, ele entrava direto. Então, quem é burro vai para barra. Ia sentido barranco hoje. Sim. É claro, mas era ali o caminho, né? Você ia lá fora. Então, era por isso que se chamava, que quem era burro ia para barra, porque errava a curva do Laélio. E eu perguntava, Suca, muito pro pai, quando eu era menor, ô pai, porque ele às vezes chegava em casa e falava, meu Deus, aconteceu um acidente lá perto da curva do Laélio, mas onde é que é? Bem ali. Porque a gente, né? Sim, o Leopoldo Leite. A Rua Biguaçu né? Leopoldo Leite também, na nossa entrada do município. A curva do Laélio tinha uma loja, morava ali, tinha uma loja, vendia fazenda, aquelas roupas em peças, né? Sim. Aliás, o meu primeiro sapato, o pai comprou ali no Laélio. Laélio Flavieira. São histórias... Que é neto do Benjamin Vieira. Certo. Filho do Flávio. São histórias que o pessoal novo hoje não sabe, não conhece. Não, é uma pena isso, né? E eu queria que o senhor voltasse um pouquinho ali. O senhor estava tendo uma fala que as pessoas nativas saíram de Camboriú por conta da economia, né? Foi. Explica para nós como que aconteceu tudo isso. Coisa gravíssima, gravíssima. Isso aí não pode ser esquecido. Em 1960, o Camboriú já foi o maior produtor de café do estado de Santa Catarina. Sim. O maior produtor. Nas décadas de 30 e até metade de 40, 1940, 1930, nós fomos o maior produtor de café do estado de Santa Catarina. E
O Ulisses Guimarães, o velho Ulisses Guimarães, quando se tornou ministro da Indústria, ele queria transformar o Brasil, tirar o Brasil de um país agrícola para um país industrial. E ele resolveu que tinha que reduzir um pouco a agricultura e implantar a indústria. Esse era o sonho dele. Isso aí. Aí ele resolveu pagar para cortar os cafezais dos pequenos produtores. Porque esse volume de café produzido pelos pequenos produtores baixava o preço do café. E isso prejudicava os grandes produtores, São Paulo, de Santos, de Espírito Santo. Então, ele resolveu fazer isso. Eu reduzo os cafezais dos pequenos, diminui a oferta, aumenta o preço para os grandes e nós conseguimos fazer nessas áreas indústria. Isso aí o plano. 62. Aí eles pagaram X cruzeiros, né? Era cruzeiro, para o nosso agricultor cortarem os cafezais. Certo. E eles cortaram. Caíram na onda. Aí, dali a 2 anos, o café estava brotado e ia produzir muito café. E aí, pagou de novo para cortar. Cortaram a brotação. Com isso, por exemplo, Camboriú tinha 5 indústrias do café. Bibi Garcia, com a Eira, torrefação, moagem. Dava emprego para aquele pessoal. Sim. Aí, perderam emprego. Isso causou um problema seríssimo. Então, o corte do cafezal causou o primeiro impacto. 62. O que aconteceu em 64, aqui na nossa região? Lembram? A separação do balneário Camboriú, que era onde tinha maior fonte de renda, comércio, turismo, em vez de levar a sede do município para lá, separaram. Sim. Por quê? Separaram, a história é complicada, não vou nem falar aqui por que separaram os interesses, né? Mas separaram, transformaram assim. Nós perdemos a maior fonte de renda, gente. A prefeitura ficou numa pobreza sem tamanho. Isso aí também deixou o pessoal muito mal. Em 71, passou a BR-101, que tirou todo o trânsito por fora. Onde é que passava a Florianópolis? Por dentro de Camboriú. Certo. Aí o pessoal descia, comprava, dormia, restaurante, isso, aquilo, tudo. Acabou. Passou tudo por fora. Nós ficamos separados do mundo. Então, 3 episódios. Corte de café, a separação do balneário e a BR-101 passando por fora do município. Isso aí deixou tudo muito mal. E aconteceu outra coisa também importante. O grande número de famílias que aqui viviam da pedra, tanta pedra de mármore lá nos Macacos, ou na Vila Conceição, que ia para a fábrica de cimento, quanto as pedreiras de granito, o Ministério Público fez um acerto, porque causava grandes impactos na natureza, aquela coisa toda, tudo, sem dúvida. Perfeito. E aí esses broqueiros ficaram na mão também. O que aconteceu? À medida que a coisa ia ficando ruim, economicamente, eles estavam indo para Joinville. Sim. Joinville tem um Camboriú inteirinho. As igrejas da Assembleia de Deus em Joinville, hoje não, misturou já, né? Porque tem gente do Paraná, mas era só crente da Assembleia de Deus, crente de Camboriú. Daqui. Inclusive, a minha família foi toda embora. Eu já tinha Porque lá tinha grandes empresas, então... Não, lá tinha emprego. Os filhos, era tudo família de muitos filhos. Sim. Então, vão para Joinville. Sim, aí lá era o broqueiro, que não né? Lá eles viraram pedreiro, lá não tinham habilidade para encarar os empregos qualificados de Joinville, mas tinha muito serviço que eles podiam fazer, né? Era o pessoal operário. Então, eles foram para Joinville. Meu pai levou todos os filhos para lá. E eu não fui porque eu já estava fora, com 11 anos estava no colégio agrícola, coisa toda, mas os demais todos estão lá. Então, o Camboriú teve esse impacto. Aí... O que aconteceu? Outra coisa grave. Aí, como esse pessoal veio em busca de emprego no Balneário Camboriú, que estava crescendo, a construção civil, onde é que eles iam morar? Lá na beira-mar? Não, né? Para cá. Vinham para cá. E aqui eles exigiam segurança, escola, e esgoto e tudo mais. Mas não deixavam o dinheiro aqui, porque trabalhavam no Balneário Camboriú e lá deixavam o dinheirinho no final do dia comprando as coisinhas. Aqui ficavam as crianças e o casal de velho, ou de idosos, e os jovens saíram tudo para lá. Então, gente, isso causou um problema. Nós nos tornamos o município com o maior custo social do estado de Santa Catarina por um bom período. Depois a coisa foi equilibrando, nós sabemos, cresceu, comércio, tal. Mas assim, reflete até hoje. Mas mesmo assim, é fila de bicicletas e de tudo indo para o Balneário Camboriú, não só de bicicleta, carros e tudo mais, que a gente não consegue sair pela manhã e nem consegue entrar tarde no município. Porque o que eles vão fazer? Tomar banho de mar? Não, vão trabalhar lá. Então é isso, gente. Aconteceu isso, foi grave para Camboriú, gravíssimo. E as pessoas esquecem isso, não lembram que nós tivemos esses 3 impactos fortíssimos. Olha só.
né? São vários fatores, né? O senhor falava que a BR passava por dentro de Camboriú. Não a BR, a estrada geral. Que é o Morro do Encano. Eu tive o prazer... Sim, pequeno. Passava pelo Morro do Encano. Eu tive o prazer de conhecer o filho do seu Chiquinho Santos lá. Quem dele? O Jacaré. Inclusive, a gente tem uma foto o muito Adão, linda. com 87 anos, é o filho que está vivo, lúcido, maravilhoso. Sim. Aqui, mora aqui. Olha só. E o Jacaré me falava que teve uma oportunidade, o vice-presidente da República estava passando por aqui e dormiu na casa do seu Chiquinho Santos, que até foi colégio, né? A casa dele foi uma escola. É isso? Ele serviu de escola num período. Olha só que bacana, né? Que demais. E ele teve o vice-presidente que pousou na casa dele naquele momento, porque estava passando na época, de certo, não lembro. E a casa era uma casa boa, que até hoje é uma casa linda, exato, né? Exato. Então, são histórias que ficam, né? E falando nisso, eu acho que queria emendar uma coisa super interessante. Tijuca, o tijucano tem fama... Da Aliás, gaiola. eu tenho casa lá, meu? Sim. Ó, deixa eu ver a mão. Ué. Deixa eu ver se... Vamos ver se o senhor já está... E passou, você sabe daquela do ar-condicionado, não? Não. Então, estava passando uma autoridade pela BR, pela estrada, e chegou na ponte e ele olhou lá para aquelas casas, assim, todos, falou para o motorista: gente, falam que esse lugar é pobre, é gente simples, mas todas têm condensador de ar. Aí ele falou: não é, doutor, isso é gaiola. De longe parecia condensador de ar. São gaiolas, gaiola de colherinho, de coisa assim. Trinca-ferro. Trinca-ferro. Então, mas o fato de dormir aqui, na casa do seu Santos, ele era uma das casas melhores da região, né? Da mais lá, né? Sempre foi uma pessoa muito próspera. Próxima. Ele era um homem culto também. Um homem da música, do som. Ele instalava os sons por aí. Tem cada história do som dele que não dá para contar aqui. Mas é engraçado. O pai fala que a primeira televisão quem teve foi ele. É provável, ele gostava. Daí o pessoal falou que o bairro todo, meu Deus, uma novidade. E todo mundo ia no final da tarde assistir lá. Falar nisso, tem uma historinha que dá para contar. Ele também dava carga nas baterias, porque os rádios quase todos vinham com bateria, né? Uhum. Aí, quando esgotava, levava o seu Chiquinho da carga. Aí, um crente comprou um rádio desse e tal, e quando acabou a bateria, deu para o seu santo carregar. Mas aí, quando voltou, ele ligou numa rádio, começou a cantar música, não de crente, né? Sim, ele falou, música comum. O senhor carregou com música de incrédulo, o senhor carregou com música de crente. Deu uma bronca nele, ele carregou a bateria com música dos incrédulos. O senhor é do mundo. A inocência da pessoa. O cara é do mundo. Aqui no nosso Instagram temos a Noemi Vec, a Noe, ela dizendo: precisamos da parte 2, 1 hora é muito pouco. Certíssima. Não, para a parte 2 eu ofereço meus livros para lerem, que está toda a história. Exatamente. Fica a dica, né? Ela falou mais em cima ali: melhor leitura de 2024, o livro do seu Jaci. Ela gostou? Obrigado. Tem o Luan também mandou um abraço, a Nana também está conectada aí. Aliás, quem quiser ler o livro do seu Jaci, o Ivan, filho dele, tem disponível. Ele mora na esquina da rua da Maria da Glória, ali no lado da Praça Flavieira. Ali é da Praça Flavieira, que erroneamente apelidaram de das Figueiras. Certo. Até o setor público faz isso, esquecendo o nome oficial. O nome daquela praça é Flávio Vieira, prefeito nosso, filho de Benjamin Vieira. Olha. Né? É verdade? Mas era Nereu Ramos quando foi fundada. Olha. Porque foi fundada pelo Tenente Guedes em 42. E trocaram de nome? Quando ele morreu, aqui troca fácil. Sim, bota a sala lá, fulano e tal, já tira. Bota lá, isso é uma tristeza. E aí o Tenente Guedes tinha um matagal ali na frente, ele resolveu fazer uma praça e plantou aquelas... Quantas figueiras tem? Poxa. 12, uma para cada apóstolo. E aí... Ele botou o nome de... Nem eu sabia. Nereu Ramos. Uma para cada apóstolo. Nereu Ramos. Porque ele era o governador, foi ele que botou o Tenente Guedes ali. Sim. Ele tirou o Flávio e botou o Tenente Guedes. E aí ele deu o nome do governador. Mas quando o Flávio morreu em 44, a Câmara resolveu homenageá-lo com a praça e trocaram de nome.
Poxa. Não, no Adolfo Conde, na frente da igreja, não fizeram aquilo que fizeram lá. Um calçadão escaldando que não dá para passar mais ali, que tinha os bancos lindos, os chafariz. O chafariz maravilhoso, né? Então. Você já conheceu, você já esteve em Camboriú e passou no chafariz da nossa praça da Igreja Católica? Só quem é raiz. Quem você já sentou e se refrescou, né? As margens do nosso chafariz? Se sim, né? Comente lá na nossa rede. O Matheus disse que chegou a tomar banho. Você deu mergulho lá? Isso era sacanagem. Normalmente eles faziam quem fazia aniversário, né? A pessoa fazia aniversário no José Arantes, depois né? Ganhava um banho lá no chafariz da praça. Já tivesse lá? Sim. Lembra não disso? Tomei banho, mas já estive lá. Aqueles banquinhos ali todo com anunciando o comércio de quem patrocinou. Sim. Os banquinhos confortáveis, tudo. Não, hoje não tem onde ficar, né? As fotos antigas aparecem muito, né? Os banquinhos. Né? Sim. Aqui o senhor vai ver... Cartório Salt. Tu lembra dessas divulgações? Lembro. Aqui o senhor vai ver a praça com seus banquinhos e tudo mais. Tá falando na época do Gutuso. É verdade. Aqui tem foto da igreja, da praça. Da Eva. Lá, eu não fazia ideia das 12 figueiras. Agora, além de ter aprendido muito, eu não fazia ideia. Deixaram crescer umas árvores no canto aqui, no canto da rua, Coronel Richard, que hoje está bonito e tal, mas ela deturpou um pouco. Eram 12 figueiras. Né? Hoje tem ali algumas de outras espécies no campo ali que não deveriam ter deixado crescer. Hoje está bonita, não vamos tirar. Mas não deviam ter tirado. Né? Sim, para dar ênfase às 12. Que é 12 figueiras. Sim, exatamente. Né? O Alex falando, a participação do pessoal, Suca. É certo, claro. Meu primo caiu de bis dentro do chafariz. Olha aí. Agora, de bis, de moto. A Vanessa, nossa, só recordações boas. Vivi tudo isso. Olha que legal, bacana. Beleza. O Sandro também, o Sandro Rocha, que é um maravilhoso cidadão. Um cidadão querido. Eu colaboro bastante com ele, porque ele merece. Eu tenho feito os textos com ele, contado as histórias todas, o Telégrafo de Camboriú, que tem tudo. Eu colaboro muito com ele e ele tem me procurado e eu tenho ajudado com maior alegria e prazer. Aquele menino merece. A Praça do Estivador ali, né? Do Expedicionário. Expedicionário. Ex-combatentes, né? O Expedicionário e o Ex-combatentes. Muito linda, né? E ele mesmo que fez. Ele que cuida, ele que limpa. E sofre agressão, e sofre perseguição. Eu queria defender o Sandro Rocha, porque ele merece. Merece. E tudo que ele precisar da minha parte, do meu saber, digamos, eu estou sempre junto dele, porque ele é fabuloso. Né? Anjo da Guarda Fest. Sandro Rocha é um amigo querido. Ele merece também, nosso respeito, nosso carinho, né? Pelo trabalho, Às né? vezes eu passo ali, à noite ele tá ali limpando, deixando tudo organizado. Deixando primeira caixa do correio, né? A pedra. Isso, tudo. Lapidar. Não, e assim, agora ele repassa a história para ele e ele sai atrás. Sim. A placa da prefeitura, quando quer, que não era. Tudo. Ele sai atrás, ele vai achando coisa, né? Ele é um amigo muito querido. Merece um prêmio. Merece. Logo ele estará aqui conosco, né, Eliseu? Vamos chamar ele aqui. Aliás, é isso. Né, a gente... Até porque o tema dele é a história do expedicionário de Camboriú. Sim. 21 as pessoas. Deixa eu contar uma história do expedicionário. Conta. Nós tivemos aqui 21 camborienses que foram conclamados para a guerra, Segunda Guerra. 21 expedicionários. 2 ficaram no litoral, né? Cuidando aqui. E os demais foram para a Itália. O padre Antônio Dias, naquela ocasião da Segunda Guerra, suspendeu a festa do Divino Espírito Santo. Ficamos 2 anos sem a festa. Para proteção, cuidado, tem a guerra, né? Alemanha e tal. Sim. E a dona Evelina, filha do Benjamin Vieira, disse assim, fez uma promessa. Se não morrer nenhum camboriense nesta guerra, a festa do Espírito Santo em 1946, porque eles achavam que ele já voltaria em 45, é minha. É por minha conta. Aí não morreu nenhum camboriense na guerra. Aí eles voltaram, ela chamou todos, eu prometi isso, queria que vocês me ajudassem. Aí o marido dela cuidou das bebidas. Aí pediu para um filho, Oscar Ângelo, e um empregado, irem ao estreito de carroça dos cavalos, buscar as bebidas, todas as bebidas. Eles foram. Na volta, carregada a carroça de garrafas e tudo mais, ali no Morro do Encano, que era a estrada,
deu um rolo com o cavalo então a carroça debulhou, se rolou morro abaixo, e eles saltaram um tempo, Certo. e lá se foram todas as bebidas, tiveram E como que é que buscar... ficou a festa? A festa, né, continua, foi, porque vou ficar de novo. Mas a carroçada se perdeu ali no Morro do Encano, Sim. porque a carroça tombou e Sim, desceu claro. o morro abaixo. Isso eu conto, não sei, eu acho Tu que imagina... aqui, lá. Em algum desses. Ô, Suca, tu imagina a alegria naquela época, né? Sim, sim. Uma festa de parar a cidade. Sim, Né? até hoje é, O né? Hugo segue vivo, né? E 46, então, a festa de 46 foi assim, em função desse expedicionário. Olha só. O senhor falou que foi 20... O quê? Quanto? 21 convocados. A gente tem o Hugo, né? Vivo. Não, eu acho que Dia faleceu. 30, não, dia tá 30 vivo? de dezembro faz 105, Matheus. É? Fiquei 1 hora lá ontem conversando com ele. 105 anos. 105, dia 30 de é o dezembro. o Hugo, né? Tá vivo, tá? Olha só. O Matheus que tá aqui, não sei se as pessoas ouvem, né? Tá aqui nos bastidores, disse que teve lá ontem, né, Matheus? E conversa muito com ele, muito querido, né? A dona Lete do Calim, que é uma amada. Vai vir aqui? Ai, vai vir conversar aqui com o Matheus. Verdade. Siga Tá bem aí lúcido, né, Matheus? Bem Meu lúcido. Deus, outro também fenômeno. fenômeno. É um fenômeno, né? É. Mas então, essa historinha dos personagens tem esse fato importantíssimo aí da festa Espírito Santo, né? Que é tradicional. E agora estão querendo fazer um abaixo-assinado para derrubar a parte ali do Sandro Rocha tirada ali. Tá brincando? Eu sei dessa luta aí, mas não vai acontecer, não. Não vai. Não. A perseguição de uns vizinhos ali. Já foi protocolado hoje na Câmara de Vereadores um projeto de lei para impedir que isso aconteça. Não. Meu Deus, Não. como? Eu acho que Não, nem vale a pena nós perdermos tempo com essa história, porque é um absurdo, ridículo, tão grande. Sim. Mas que houve a perseguição. Porque eles viam que ele fazia barulho com a vassoura. Mas só que, quando ia varrer ali às 9 horas, passa a moto gritando, passa gente berrando. Passa o carro do ovo, o passa carro do tudo. outro, e o Sandro varrendo a pracinha. Camboriú teria que ter uns 100 Sandro para deixar tudo organizado. É um tudo... absurdo, né? Não, é coisa de louco. Não, mas não vamos dar a audiência para esse, né? isso Não que eu vamos quero. dar audiência para esse tipo de desserviço, vamos né? se orientar. Exatamente. Vamos seguir. E eu quero saber do senhor que história ainda falta contar. Muitas. O que está no coração? O que o senhor ainda está desenhando para desenvolver, seu doutor Ângelo? Pois é, sobre nós, Camboriú, eu acho que eu tenho contado bastante, né? E eu procuro agora escrever sobre outros temas também, porque eu gosto muito de história, sempre cai lá. Sim. Aí, quando eu escrevi aquela desconstrução do templo, foi uma mudança total no meu estilo, na minha história. A pregnação do padre também é história, mas também deu uma mudada. A gente que escreve assim, ó, amanhã aparece uma ideia que... O estilo literário é histórico. O tema é histórico. Certo. O tema, que eu gosto muito tal, e então o tema é histórico. Mas eu procuro fugir um pouco para ver se eu caio para outro. Mas sempre uma tendência, né? Agora, uma curiosidade. Quanto tempo levaria para escrever um livro parecido com esse? É o seguinte, as pessoas perguntam isso para mim sempre. Você não começa do zero a escrever um livro. Você tem um arquivo grande sobre uma história. Entendi. Entendeu? Aí, quando você senta para escrever, é questão de 30 dias. Entendi, porque daí já está meio que Já pronto. está tudo digamos. ali, você vai lá nas gavetas buscar, porque está guardado. Sim. Agora você começa do zero, aí depende da tua habilidade de achar as coisas e tal. Então não dá para precisar isso, porque ninguém... Depois que a gente escreveu alguma coisa, tu não começa do zero, Sim. nada. Sim. Tu já tem lá um armazém, né? Sim. Então... E eu acredito que deve ser muito gostoso ir atrás da história, né? A pesquisa... Porque tu vai descobrindo muita coisa, né? Tu descobre que lá no começo, hoje ainda tem alguns, mas lá no começo, o que tinha de primo que casava com prima que não sabia, né? que não sabia? Porque eles dizem que não sabiam, será? Ele saiu na prima porque ela estava mais perto. Não, aliás, a Camboriú tem uma questão de consanguinidade que forte. Chegou a causar alguns problemas. Sim. Porque nós éramos em poucas famílias, né? Sim. Digamos assim, para não esquecer nenhuma, tinha assim, os Garcia, os Rebelo, os Bernardes, os Rocha, os Pereira, eram, né? Certo. Então, vira e mexe, né? Era parente? Era parente. Primeiro grau, segundo grau, era parente. Então, casava-se entre si. Mas tem um caso muito sério, até com
família minha, Certo. vocês sabem a Rua da Barra ali é Manuel Rebelo dos Santos, o seu santinho, Manuel Rebelo dos Santos. O filho, a filha do meu trisavô, Joaquim José Rebelo, que foi prefeito de Camboriú II, ainda no tempo do Império, casou com a filha do Joaquim da Silva, que também foi prefeito da Barra. Então, casou a filha do meu trisavô com o filho do Joaquim da Silva Santos. Tudo bem. Os filhos desse casal casaram-se entre si, primos. E casaram-se entre si, e casaram-se entre si, e casaram-se entre si, até a 7ª geração. Olha que Olha! E curiosidade. tiveram um problema de surdez seríssimo. Então, esse é um caso ali conhecido, né? E Sim. por casamento entre primos, com sanguinidade muito alta. Foi fechando, né? Então, e isso aconteceu também em Camboriú, no interior, né? Família do interior. Principalmente entre alemães, Sim. que se fechavam muito, né? Dentro da família, aconteciam. Hoje não, hoje aí tem gente para escolher à vontade. Sim, meu Deus, a gente vai até meio para longe para escolher. A gente que é de... Eu fui Pois pra é, longe. Pois é, foi pra longe. Na verdade, não, foi pela internet, mas então eu tava Sim, longe. bota longe nisso. Em teu site eu mando minhas notícias pelo... Mas eu vejo Gente. isso muito acontece de a gente conhecer pessoas. Às vezes a gente tá no mercado, começa a conversar, tá numa fila do caixa, Sim, vai ver é parente. Tua geração já fica um pouco mais raro, mas na minha, por exemplo, que estava mais perto desses casamentos, aí é muito fácil. É muito comum, né? Por aqui tu não chegou, nunca nós não Exato, não é- exato. E eu não imaginava Eu apresentei. pelo Nós- nome eu não imaginava, É. porque geralmente vai pelo sobrenome. Não, né? não, não. Neto não do meu sabia. tio-avô. Olha que materno, legal. tá aí. Que legal. Então, eu quero aproveitar para mandar um abraço aqui para tia Ondina, minha tia, que guarda o livro do assento. Olha Para só. quem não sabe, o livro do assento é um livro histórico também, que as famílias guardavam, né, doutor? Que essa aqui, da minha família, ela é de 1813. Tá aqui, ó, 1813. E um pouco de renite aqui. E ela conta parte daquilo que acontecia de importante para aquela família. Casou-se, morreu, nasceu a junta de Sim. boi, né? E porque... A galinha descascou o dia tal. lá, que Tem trouxe aqui, tem aqui, comidinha, tem aqui. Sim. Aham. Nasceu a vaquinha, a mulata deu né? Um potrinho. É. Tem todo um Todo histórico livro de aqui. assento. E esse é um livro de assento. E foi assim que eu me aproximei do Dr. Ângelo quando eu contei. Eu tenho um livro histórico, nasci, né? Como a minha família é toda da Congonha. Família de broqueiros também, lá de cima. Depois agricultores, plantadores de agrião. Meu avô foi também um plantador de café. E também deixou e foi para cortar pedra. E também logo faleceu lá. Morreu muito cedo, né? Também, né? Meu avô morreu aos 50 anos, 49 anos. Aham. Agrião naquela área lá, maravilhoso, porque as águas eram limpíssimas, né? Não havia sim. poluição nenhuma. Agrião espetacular. É, a tia Ondina que guarda, então deixar o meu abraço para a tia Ondina, que ela guarda essa relíquia. Eu pedi para ela só para vir aqui, só para mostrar. Olha E que já legal. volta para ela. Eu sou um que nunca tinha visto. É? Não lembro de ter visto nada parecido, não. Eu estou escrevendo um livro agora para uma pessoa que a mãe dele também costumava escrever, só que era em bilhetinhos. Aí eu fotografei alguns bilhetinhos, estarão no livro dele, né? Também, assim, a fulana pegou emprego dia tal, não sei o que lá, outro tal. Aí ela saiu do emprego, não sei o que lá, assim, tudo, anotava Olha assim. só. Que legal. Então, o livro de assento. Está organizado num livrinho, mas tem muito esse de papel. Mas falando em assento, Certo. vocês não são do tempo de comprar fiado em caderneta? Isso, Lembra, né? querido. Aquela lá... Lembra? É o livro de assento do dono da venda. Vocês não pegaram isso, né? Não, eu confesso que eu tenho a minha caderneta lá no Mercado da Preta, o Bom Preço. eu tenho uma caderneta. Ainda tem mercados que ainda... das vendas antigas, né? Que ainda tem a sua caderneta. Também tinha lá. A gente comprava fiado nas vendas ali perto do Minela. E meu pai uma vez quis se livrar disso, porque vai lá e compra. E quando se compra dinheiro, só se compra quando tem o dinheiro. Exatamente. Sim. Aí no final do mês tinha uma coisa rara para comprar. Dava E a uma gente era taquarada. proibido. Você não me compra nada que não é para comprar um troco. Aí não comprava nada, só aquilo. Meio quilo de banha, um quilo disso. Olha. Era aquilo lá, né? E- Então, isso é um hábito muito comum aí, né? E aí,
associado a esse hábito, às vezes, para não querer comprar fiado, o que é que fazia? Pedia-se emprestado na vizinha, uma xícara de açúcar, uma colher de banha, era coisa incrível. Né? O meu pai fala muito que também trocava muita coisa, né? Por exemplo, o vô tinha engenho de farinha, levava a farinha para balneário para trocar por peixe. Daí trocava com os pescadores lá. Aquele livro lá, Para Viver Nasci, esse aí, que conta a história das famílias do Rio Pequeno, só dava escambo. Não tinha dinheiro. Trazia um balainho de café para comprar cruzena. Sim, isso. O cruzena, que era o querosene. Sim. Trazia um cacho de banana para trocar por... Pra colocar na lamparina. Aí, esses donos de venda tinham carroça, levavam mercadoria para Itajaí, vendia banana, vendia café, que ele trocou com alguma coisa. Então, isso chama-se escambo. Olha. E esse era a base do comércio no nossos interiores, escambo. Se trocava, né? Trocava, porque dinheiro não havia. Não né? Tinha, exato. Demorava a chegar um dinheirinho qualquer, só na safra, que ia vender banana, que ia vender, sei lá. O Alex dizendo que o pai dele comprava na caderneta lá do Calinho do Ralph. Olha só. Ô, Suca, vamos dar um alô pro pessoal que está nos assistindo? Aqui, ó, tem aqui eu tenho... pessoas. A Cleide está em Portugal assistindo a gente. Olha que legal. Que legal. Que coisa maravilhosa, não é? A internet é maravilhosa, não é? Que legal. A minha mãe já mandou recado aqui, não esquece do autógrafo no meu livro. Calma. É uma moça que está em Portugal? É, a minha prima Cleide. Ó, cachopa, se querem ser bonita, arrebita. Esse é o querido. Tem lá a professora Pri, né? Grande amiga nossa. Adoro escutar histórias da nossa cidade. Que delícia de conversa. Então vamos falar sobre a história da nossa cidade. Conta. Não sei. Conta uma curiosidade aí que o senhor tem guardada no... Bom, por que a rua da entrada da cidade chama-se Coronel Richard? E quem foi ele? Alguém sabe, né? Entrada da cidade? A rua principal, né? Entrou em Camboriú. Coronel Richard. Governador Coronel Richard. O silêncio imperou. Não. E a gente, o silêncio... Peraí, deixa eu ver se eu não estou confuso. Tem a Gustavo Richard também. É esse? Coronel Gustavo Richard. Eu sempre lembro de Gustavo. Esse foi aquele que morreu de acidente na rua do Estrada do Encano? Esse é Benjamin Vieira. É o Benjamin Olha que aqui, morreu no Estrada do Encano. Uma coisa que eu brigo lá com a fundação e com a própria prefeitura e câmara, quando puseram o nome de alguém numa placa dessa, diga quem foi, por favor. Sim. Porque se eu leio governador que não está escrito, sim, eu já sei, esse homem foi governador, muito verdade, bem. Verdade. Quem foi esse aqui? Esse foi prefeito Flávio de Souza Vieira. Não tem. Verdade. Então, isso já é história sendo divulgada na própria placa das ruas da cidade. Exatamente. Por que não põe? Não põe. Então, e às vezes se o cara foi só o doador, porque ele cedeu o terreno, não tem problema, bota doador da área, né? Então não tem isso. E eu brigo, eu fico nervoso, porque isso é tão fácil de espalhar a história, mostrando quem foi. Exatamente. A Praça das Figueiras, eu fico odiando, né? Porque é Flávio Vieira e não diz quem foi Flávio Vieira. Foi o capinador, ele capinava ali, por acaso? Ele podava as figueiras? Será que era? Então, por que não está prefeito Flávio de Souza Vieira? Exatamente. Por que não está Benjamin? Benjamin Vieira, quem foi? Era um cavaleiro, um carroceiro? Não, era... É verdade. Então, é isso, gente. Antônio Maria, a ruazinha lá entre a farmácia, a velha farmácia... Quem foi Antônio Maria? A nossa rua, nós moramos na Castelo Branco. Castelo Branco. Era um castelo que pintava de cal, caiado. Era um castelo caiado. Tá certo. Exatamente. Os nomes dos nossos cemitérios também. Mas vou contar então do governador Gustavo Richard. Eu aproveito para brigar aqui para pôr o nome, o cargo, a função dessa pessoa que foi homenageada, né? Fica a dica aí. E a nossa ponte da entrada do Camboriú, ela foi dinheiro do Estado. Quando o governador, Coronel Richard, era o governador de Santa Catarina. E no período que ele esteve, de 1900 a 1909. Então, a ponte foi inaugurada em 1907, dia 15 de setembro. Aquela ponte foi inaugurada em 1907, no dia 15 de setembro. A ponte era muito linda. Tem foto nos livros meus aí. Era de madeira, coberta de zinco. Na frente tinha uma placa em madeira, já traçada, Coronel Gustavo Richard. Já estava lá na frente, assim, você lia na frente. Era bonito, era uma casa, assim. E ele ganhou essa homenagem e, em seguida, a Câmara deu o nome da rua em homenagem a ele. Certo. Por ter ele trazido recursos. Perfeito. Então, essa é a razão daquela rua chamar-se, e ela é assim desde 1907, né? Então, fica aí o registro, né? Aquela ponte foi levada pela enchente em 1927. A enchente levantou e pôs um pasto lá mais à frente.
E depois, então, que construíram em alvenaria, em concreto e tal. E agora fizeram aquela coisa muito feia que tem ali, Sim. que é aquela ponte. Além de ser feia, é um perigo para quem anda de bicicleta e moto, porque ela tem uma Ela tem separação no meio. Se Exatamente. Meu você marido falou entrar essa com semana. uma bis ali, você é jogado Isso. lá dentro do rio. Isso. O que é isso, gente? É isso aí. É horrível. Meu protesto. Eu sei da história, então, do Benjamin Vieira, Benjamin Vieira, que faleceu num acidente no Morro do Encano. queres que eu te conte? Quero. Opa. Então, o Benjamin Vieira, que foi prefeito em 2 oportunidades, antes de ser de vez e a partir de 1909. No dia 29 de junho, ele ganhou as eleição, e aí... porque o Joaquim da Silva Santos faleceu em 1909, e aí ele era o substituto. E aí Certo. foi eleito, então, no dia 29 de junho, fez uma festa, uma fogueira na casa dele, e assumiu de 1909 até 1920, quando faleceu. Olha só. Porque se repetiu, não havia como mudar, né? Certo. E o Benjamin Vieira, então, ele veio inaugurar uma estrada que ele havia aberta aqui no bairro Tabuleiro e inaugurar o retrato do governador Pedro Hercílio Luz na sala da prefeitura. Certo. Então, fizeram uma festa. À tarde, ele foi levar o governador lá fora, na Estrada Geral, que era pelo Rio Pequeno, o Morro do Encano, e ele vai-se embora, tchau. Tá. Aí acompanhou aquela comitiva com o governador. Então, ele foi de carro com o motorista e mais um amigo. Tá ouvindo isso? Na volta, História. o carro derrapou ali naquela ponte que tem perto da olaria do Basto, por ele tem uma pontezinha no Rio Sim, Pequeno, ali, aham. antes do seu Vieira, aquele senhor Vieira que tem Sim. à direita. Sim. Aonde o Padre morou, que tem aquela fila de Sim, palmeira sim, ali, sim, claro. antes Sim, tem sim. aquela ponte sobre o Rio Pequeno. Aham. Então, aquela ponte ali, até ela é um pouquinho mais para o lado de dentro, depois se reformaram para o lado de fora, era areia, né? É um areião, e tinha um cepo mais à beirada assim. O carro rodou, bateu a roda e tombou em cima da ponte. O Benjamin foi atirado em cima da ponte e os dois, o motorista e outro amigo, foi jogado dentro do rio. Não se machucaram. E o Benjamin teve um problema, quebrou a cabeça. Aham. De 1920. Aí ele ficou sofrendo muito até 1925. Vieram médico de Florianópolis, veio todo mundo tal, e ele acabou falecendo, então... em 1920, em junho, dia 20 de junho, ficou sofrendo até dia 25, com a cabeça quebrada, e faleceu, muito sofrimento até, por causa desse acidente lá no Rio Pequeno. Então, Benjamin Vieira, em função dessa festa, em função de ter levado o governador lá fora. Então, um acidente automobilístico em 1920 em Camboriú é Sim. coisa bizarra, né? Sim. É. É o que fez 100 anos? Agora, que Né? eu fiz uma observação na Câmara e Exatamente. pedi uma Ó. menção para o neto dele. Participação, a famosa ponte do Deca. É do Deca. Aí, ó. Exato. Ele foi levado para casa do vizinho ali. Assim, essa Sim. história toda eu conto no meu livro, Sem História Não Dá, ou nesse verde aqui. Obrigado, Jean. O Jean tá ligadinho. É mesmo, é isso aí. É, a famosa O Deca. ponte do Deca, né? Acabou de falar aqui. Então, essa foi a história do Benjamin. Sim, ali. que fez a Benjamin menção. Vieira. E sim, o senhor fez a menção dos 100 anos. Isso, eu pedi para que eu Exatamente. fazer uma menção e dar para o neto dele. Que ele tem neto. Ainda tem dois. Em Floripa, tem um casal. né? Não, aqui. Aqui. O Zé Ernesto, que é o dono daquele estacionamento lá da praça. claro, Ele é filho claro. da dona Evelina. Certo. Que é filha do Benjamin. O Zé Ernesto é de 1940. Ele está com 84 anos. Que a dona Evelina tem o nome de rua. Que não Evelina tinha no meu Vieira. tempo de guri, agora abriram um Na lá... frente dos Gideões? Na rua do lado do fogo, na rua das Sete Casas, ali um pouco à Isso, frente. exato. É, a Evelina Vieira, que é Isso. filha do... Evelina e mãe Vieira. do Zé Ernesto, Olha só. que está vivo. Que E legal. tem uma irmã, e tem uma outra prima dele, também que é neta, em Florianópolis, só que está um pouquinho mais doente e tal. O Zé está Certo. perfeito. Eu lembro dessa... A gente dessa lembra das menção dele na histórias, Câmara né? de Vereadores. Isso, a gente lembra das histórias, né? Leia as Eu participações. pedi porque ninguém ia lembrar. Eu digo, Sim. Vamos fazer, gente. Graças Não a é por Deus causa do pela sua Benjamin, memória. não é por causa do Zé, né? É para sacudir, né? Ah. A história, para sacudir. É por isso. Que coisa né? boa, né? O braço, quando a escola do braço fez 100 anos,
A Joaquim Vieira fez esse ano, eu também fui lá e acordei, fizeram uma festa maravilhosa no braço. Gente, olha aqui, ó, foi inaugurada, vamos fazer uma festa. E tantos acontecimentos que marcaram, né? O pai fala que colocaram fogo na igreja do Rio Pequeno, não sei se você lembra disso. Lembro. Eu tava lá por lá. Eu não só lembro como eu estava lá. Eu lembro muito bem. A Assembleia de Deus resolveu construir uma igreja lá da Presbiteriana. Isso, que tá lá até hoje, Isso é provocação, tio. Aí ela tinha a parte de alvenaria embaixo e uma parte de madeira em cima. E pegou fogo. Sim, né? Sim. É igual as eleições. Pegou fogo. E ela tinha muita lata de tinta guardada ainda, assim, restinho tudo. Sim. Pegou, queimou tudo. E aí eles refizeram, agora em alvenaria, a parte queimada. Sim. E na inauguração, que não chegou nem a ser inaugurada, houve um culto lá, nessa época estava na igreja, eu fui lá, me lembro bem, fui com um paletozinho, gravatinha pretinha, fininha assim, estava bonitinho, aquela inauguração da Igreja Assembleia, eu lembro perfeitamente. Então, quando eu saía com o pai nas ruas e tal, e alguém perguntava pro meu pai assim, ó, onde é que você mora? O pai fala, eu moro na rua, no meio das duas igrejas. Aquela rua que entra ali, que vai lá pro Vô Ângelo, vai lá. Isso, que ali, antigamente, ali morava o meu avô, materno, João Jacó. O que para um pouquinho. É o outro lado. Sim, espera um pouquinho. O João Jacó casou com a minha tia-avó, a dona Cristina. Isso. Que depois se separaram, casou novamente. O vô teve duas mulheres. E um filho dele, o Wilson, é casado com uma prima da minha esposa. Olha só. Gente, deixa eu fazer uma observação que se tá legal... Se você está gostando desse papo, se você está achando ele interessante, como nós estamos aqui aprendendo muito, isso hoje tem uma ligação muito especial com quem é o nosso principal patrocinador, que é o Grupo Amaral, Valmir Amaral, especialista em alumínios e ferragens, alguém que está ao lado do Papo Top e tem investido nesse programa. Então, queremos aqui deixar o nosso agradecimento. Siga nas redes sociais. A empresa, a indústria fica em Camboriú, né, Eliseu? Algo de Camboriú é nosso, é de Camboriú. E eu e a Açúcar, quando a gente pensou em bolar o Papo Top, que até então não tinha nem nome, né? Foi uma conversa de padaria. E a gente foi bater um papo com o Valmir Amaral. E ele foi um incentivador desse projeto. Então, muito obrigado pelo carinho, Valmir. Obrigado pelo carinho desde o dia que eu te conheci, né? Da maneira que você me recebe na sua casa, da maneira que você me trata. Então, muito obrigado por essa parceria. Então, se você busca bobinas, chapas, perfis, PU, ferramentas, selantes, parafuso, pregos, rebites, tudo em ferro, em ferragens e alumínio, busque pelo Grupo Amaral e ele é o nosso grande incentivador, tá? Ele fica na Avenida Marginal Oeste, aqui em Balneário Camboriú, 1477. 1477 é o endereço na Avenida Marginal Oeste. A indústria fica em Camboriú, mas o atendimento é em Balneário Camboriú. Então, não deixe de seguir, comentar e agradecer essa oportunidade. Também quero deixar para vocês aqui, aproveitar o intervalo. Fala bonita essa minha parceira, hein? A gente... Na frente do espelho. Começar a falar na frente do espelho. Na verdade, eu tenho um chefe cantucho, João Setúbal, que ele disse o seguinte: é a menina da leitura da igreja. Eu fui incentivada muito a participar de teatro e tudo. Sim. O meu pai foi um exímio leitor. O meu pai era pescador e ele sempre lia muito, levava muitos livros quando ele ia pescar, né? E ele sempre foi um incentivador à leitura. Nós, graças a Deus, a nossa estante de livros é muito maior que a nossa sapateira, né? E isso diz muito de quem nós somos, né? Se a nossa estante é maior do que a nossa sapateira... Eu devo ter uns 3 mil livros, fiz pouquinho sapato. Exatamente, isso diz muito sobre quem nós somos. E eu quero dizer aqui, você que queira ter mais acesso ao Dr. Ângelo Rebelo, por favor, ele tem Facebook. Tem. Facebook, ele não tem Instagram, ele tem Facebook. Então, vá lá no seu Facebook, procure por José Ângelo Rebelo. Assim como eu estou falando, é um L só, normal. Vá lá, busque, que certamente ele vai movimentar essa rede social depois de ele ter passado pelo Papo Top. As pessoas pedindo pra gente ir mais longe, mas infelizmente, né, Matheus, nosso horário
ele acaba... Tem que ter o 2, né? Vai mais 10 minutos. Vai mais Opa, 10? opa. Opa, aí, Posso contar uma autorizou, Eu vou ficar autorizou. em silêncio Vou agora. contar uma historiazinha para você, Autorizou. interessantíssimo. Vou até desligar meu microfone. Que olha aqui, ó. Vocês sabem onde é que fica a rua Lauro Miller, em Camboriú? Rua Lauro Miller. Lateral da igreja. Isso. Aí, ó. Você é um monstro. Só que ela não era ali. Ah, do Itaú. Certo. Aqui passa um lado da igreja, vai, Sim, passa sim. na frente da prefeitura. Certo. Não era ali a Lauro Miller. Ah. Aí que tá. O nome daquela rua era 7 de Setembro. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vocês conheceram a velha prefeiturinha que tinha ali, a casa linda que havia ali, que derrubaram em 89, e o Rolinha construiu a tal prefeitura no lugar dela? Você não lembra dessa? Não, eu sou de 87, eu não lembro dela de 89. Eu 80... Não, tu era nem criança. Era criança, eu não lembro. Não, então é o seguinte, ali havia uma casa lindíssima que o Antônio Maria fez para ele. Tem a foto por aí tudo, no meu livro tem tudo foto com ele. Linda, que ficava bem em frente à praça, da tal Praça das Figueiras. Uma casa linda, gente, uma casa maravilhosa. Que o Antônio Maria fez para ele e inaugurou no dia 7 de setembro de 1902. Essa casa, ele não morou, porque ele tinha feito a paroquial já, que era a casa dele. Sim. Palácio Antônio Maria. E fez porque ele fazia várias casas. E aí, aquela casa ali foi escola, porque as escolas reunidas foi criada em 1927. O nosso José Arantes foi construído para ser a sede dessa escola, mas só em 1935 que ele foi construído. Então, a escola reunida ficava em vários lugares, inclusive ocupou algumas vezes lá nessa casa que era do Antônio Maria, ali, onde a prefeitura está hoje. Então, como foi inaugurada dia 7 de setembro, foi dado o nome da rua de 7 de setembro, a Rua Lauro Miller. Certo. A Rua Lauro Miller era onde hoje é Benjamin Vieira. Camboriú gosta de uma confusão. E né? aí, porque o Benjamin morreu, que nós já contamos aqui a Certo. história, disseram assim, vamos tirar o Benjamin de lá, tirar o Lauro Miller lá, que foi governador, e foi ministro, e foi tudo, e vamos tirar ele de lá, o Lauro Miller. Botar o Benjamin Vieira, o nosso Beija, Sim. Olha lá. Tiraram o Lauro Miller, puseram no lado da igreja, onde era a rua 7 de setembro, quer dizer, a história sumiu, porque se continuar 7 de setembro... Por que é assim? Porque a prefeitura foi inaugurada assim e tal. Não. Acabou essa história, esqueceram e tal. Então, o Lauro Miller ficava onde era Benjamin Vieira. Benjamin Vieira morreu, quiseram homenagear com a rua principal. Trouxeram a Lauro Miller para o lado e acabaram com a 7 de setembro. E acabaram também com a casa do Antônio Maria, que foi derrubada em 89, num feriado da justiça para ninguém embargar. Certo? Isso foi uma história triste, está no meu livro. E ali foi escola reunida, ela foi telefônica, ela foi Câmara de Vereadores, ela foi prefeitura por muitos anos. Até que o Flávio Vieira a comprou de vez para a sede da prefeitura. Foi a primeira sede da prefeitura municipal de Camboriú, porque antes ela vivia em casas alugadas. Certo. Inclusive nesta casa, por um bom tempo. Quando o Flávio comprou, ela se tornou a sede própria da prefeitura de Camboriú. Até 1989, dia 8 de dezembro, que é o feriado da Justiça, meteram o reto de cavaleiro assim, parecia uma zebra dando um pescoção, derrubaram tudo, né? Porque o prefeito foi mal aconselhado para o secretário de obra, que era um camboriense. Desconhecedor Que a da história se Foi. repete até Então hoje. podia ter ficado ali um arquivo Que pecado. maravilhoso, um arquivo histórico. Sim. Porque ali não consigo estacionar nem a minha bicicleta, Sim. porque não tem espaço. Poxa. Podia ser feita a prefeitura ali no Lídia Duarte, Sim. ali onde com espaços grandes chegasse Sim, ali. sim. Ali não tem como estacionar, não tem como chegar, não tem como nada. Não. Né? Aí fizeram aquela casa que foi um sonho do Rolinho, porque o Rolinho foi a Israel, a Jerusalém. Isso ele me contou pessoalmente. E viu aquelas casas todas com aquelas peças de pedra calcária, Certo. a esconder o feio concreto, porque lá é tudo em concreto, por causa das brigas, né? Então, as casas em concreto, depois bota aquelas placas calcárias para clarear a coisa. Ele disse, pô, vou fazer uma prefeitura lá em Camboriú com o nosso granito. E fez, né? Então, a prefeitura foi derrubada nesse período, o Rolinho foi mal orientado, o Rolinho não queria, porque ele procurou área por tudo para comprar, ele merece essa informação. Certo. Ele não queria, até ele quis fazer ali onde é o sindicato, depois ali Certo, no ali Morrinho na ali. subidinha Isso, ali. ele foi. Não, quis fazer em vários lugares, inclusive no Lídia Duarte. Aham. E no fim, era ali.
E meteram a reta escavadeira na casa, derrubaram. Casa de 1902. Que pense bem. pecado. Depois vieram com a conversa de derrubar o José Arantes. Olha! Mas eu enlouqueci. Que foi dia 21 de maio de 35, a inauguração dele ali. Deus, como esse homem marca data, Né? né? Sim, aham. Então, vê só, e era a nossa primeira sede da Escola Reunida, porque a Reunida é 27, de 27. E outra coisa, nós tínhamos tão pouco político influente, pouca força, que saiu tudo quando foi lugar o colégio. Aham. Saiu em Itajaí, saiu em Biguaçu, saiu em Sim. Concórdia, saiu tudo, e Camboriú não saía, por falta de força política. Certo. Até que finalmente, em 35, quer dizer, veja, 27 para 35 são 7 anos. Sim. Né? Então, assim, o José Arantes é a sede própria da Escola Reunida, criada em 1927. Só tem que entender isso. O José Arantes é uma escola reunida, onde se reuniu todas aquelas escolinhas Sim. que tinham por aí, aquelas salas com Caixão de areia. quatro séries. Sim, assim. O pessoal participando ali, perguntando se a casa que o senhor estava falando é a casa que era atrás de José Arantes. Não, a casa é no local da Não, o José prefeitura. Arantes era o posto de saúde. Era o posto de saúde. Que o Barreto inaugurou em 56. E depois também foi diminuído. Foi, levaram dando uma paulada nele. Era o primeiro postinho de saúde de Camboriú. Foi o Barreto que inaugurou em 56. Também deveria estar lá. Né? Claro, eu tenho todas as publicações com fotos e tudo mais. A casa que eu falo ficava no lado da Praça Flavieira, a popular Praça das Figueiras, onde está a Isso. prefeitura Onde hoje. está a prefeitura, Hoje, mesmo lugar. E atrás da prefeitura essa, do Antônio Maria, tinha um parquinho onde nós meninos brincávamos, porque aquela rua que passa hoje entre a prefeitura e a casa paroquial não havia. Ela terminava ali na Getúlio Vargas. Certo. Então ali havia um parquinho atrás, que foi feito pelo Amadilda Lago, onde os meninos, na época, 12 anos, 10 aninhos, nós brincávamos ali. Acabaram até com o parquinho, nosso parquinho. Olha só. Que pena, né? Que pena. Porque a gente pena. teria muitas memórias, né? É uma pena. A destruição Ó, é uma pena. o horário voa, né? Ok. Pessoal, tem mais participações ali, ó. Esse episódio merece parte 2. Com Papo certeza. top demais. Olha que legal o pessoal participando aqui. Aqui, ó, chegou uma pergunta que foi: qual é, na sua opinião, o cidadão mais importante de Camboriú, na sua opinião? Boa. O importante, porque esse negócio de importante é muito relativo, né? Sim, é importante para... Né? Importante para quem? Sim. Para minha mãe, para meu pai, para mim. É difícil, né? Mas importante Que teve a maior relevância. É preciso descrever essa importância, né? Mas quem sabe quem tenha trazido mais desenvolvimento para a Pra cá? cidade? É. Boa pergunta. Pega aquele livro, por favor. Esse aqui? A pessoa mais importante para Camboriú foi Tomás Francisco Garcia, que chegou aqui em 1836 com a família e que no ano seguinte foi atacado por índios aqui no bairro aqui, como é o... Rio do Meio? Não, ali bonito... Ali perto do Trevo ali, aquele bairro ali que agora me fugiu o Bairro do nome. município? Não, outro. Monte Alegre? Monte Alegre. Monte Alegre. Boa. Monte Alegre. Feliz? Foi Não era até- bonito, é feliz? Não, é Monte Monte Alegre. Alegre, por causa daquelas flores todas que saíam naqueles morros. Imagine Camboriú aqui do alto, onde está a igreja, não tinha nada no meio do caminho, você olhava aquela lindo, bonito, Monte Sim, Alegre. No ano seguinte, em 36 e 37, foi atacado pelos índios, morreram 20 pessoas ali. Ele tinha comprado uma Seis-Maria do irmão dele, né? E um camboriense, vendo que um índio havia matado o pai dele, entrou com outro no mato, pegou o cara que matou, cortou o pescoço, tirou a cabeça, botou num pote com vinagre, Meu mandou pro Jesus. governador. Sim, senhor, essa história é realíssima. Para que ele tomasse cuidado e defendesse, porque não dava mais para trabalhar aqui nada, porque os índios atacavam, né? Certo. Os índios no inverno iam para a serra comer pinhão e no verão vinham para as roças dos colonos tirar espiga de milho. Só tirava a espiga, deixava a palhinha para pensar que estava tudo certo. Quando ia colher, só tinha palha. Isso publicado nos jornais alemães, de Blumenau, tudo mais, essa história aí. E os índios tinham razão, atacaram a terra dele, invadiram a terra dele. Certo. Vai Não, começar não vou- a não vou proferir- não vamos dizer... Ele estava certo, a terra é minha, o cara chega aqui, invade e toma conta. Sim, deixa eu colher. Tem que pensar isso. Certo. Então, os índios atacaram. Aí o Tomás foi embora, desistiu. Aí o cunhado dele, o Cima, disse, não, cara, vamos tentar. Aí veio e voltou, tornou um grande fazendeiro, grande produtor, enfim.
desenvolveu Camboriú. Não tem nada que lembre este homem em Camboriú, exceto uma escolinha, agora uma escola muito bonita agora, lá no Balneário Camboriú, na Rua Biguaçu, que ficou para lá porque separou o Camboriú de Balneário Camboriú. Aqui não tem uma rua, não tem nada, não tem nada. E ainda tem um erro grave. Foi posta uma placa de ferro no centenário de nascimento do Antônio Maria, lá na grudado numa figueira, que diz que ele é o pioneiro de bravador de Camboriú. Nunca foi. Antônio Maria nunca foi. O menino português chegou em Florianópolis trabalhar e tal, a história é outra. Este homem aqui, Tomás Francisco Garcia, é o homem mais importante de Camboriú. Não esqueça. E vamos brigar na Câmara para que arrumemos aí o troféu Tomás Francisco Garcia para quem engrandece Camboriú, para quem produz algo para Camboriú, ganha o troféu Tomás Francisco Garcia. Essa é a minha sugestão para a Câmara de Vereadores. Legal. O senhor devia fazer consultoria, né, para as casas de cultura, eu né? estou à disposição. Estou aqui, estou vivo, estou vivo. Mas é assim, ó. Eu acho que nós precisamos disso. Eu ganhei, fui muito feliz, eu ganhei um prêmio da Câmara de Vereadores por divulgar a cultura. Certo. Por eu e mais 11 ou 12 pessoas. Bacana. Foi legal, fiquei feliz, tem a placa lá, tá maravilhoso. Mas eu acho que, para não esquecer Tomás Francisco Garcia, por isso que eu fiz questão de botar o nome na capa do livro, o nome dele, um troféu, um prêmio para quem produz algo útil para o município, seja em que campo for. Sim. Você vai ganhar um prêmio, troféu Tomás Francisco Garcia. Este é o mais importante, respondendo aí a pergunta. De que ano que ele... A Camboriú tem, né, uma medalha Wilson Plautz, né? Sim, Plautz, que eu fui convidado até a participar da noite lá, foi muito bonita. Isso. Sim. E tem a Madilda Lago, né? E essa aqui eu fui premiado na Câmara. Como professor? Não, por eu ter... cidadão de destaque. Por eu ter, no caso meu, no lado da cultura. E tiveram naquela noite mais 11 ou 10 pessoas, não sei, por outras razões. Mas é a Madilda Lago. É nomeado cada um vereador, então são 14 pessoas. Dá tempo para contar uma historinha rapidinho? Vamos lá. Dá tempo? Dá tempo. Se o Matheus autorizar. Vocês já ouviram falar do Kido? O Kido ventríloco? O Kido ventríloco? Fotógrafo, não. O Kido ventríloco, não, gente. Só o Kido fotógrafo. É da família Bernardes. Esse homem era ventríloco. Ele participava das festas nas escolas, em tudo quanto é lugar, fora do estado. Ele tinha 3 bonequinhos, né? Ele fazia. Divertia a gente na escola, no colégio agrícola, inclusive. Ele tinha um... ventríloco, bonequinho aqui. O ventríloco. Obrigado. Ele fala com a boquinha pequenininha e... Isso é da barriga, por isso que é ventríloco. Ventríloco. Sai do ventre. E ele era famosíssimo. Inclusive, no centenário de Camboriú, em 84, o Gandrônico trouxe, foi uma festa. E eu publico isso no livro e tem até a fotografia dele. E aí foi criada uma lei na Câmara que se deve fazer todo ano as escolas fazerem uma comemoração de arte, teatro, e recebe o prêmio, o destaque recebe o prêmio Kido. Olha! Sim, isso está na lei. Na lei. Poxa. E já fazem, as escolas fazem. Aí eu ajudo bastante nisso aí. E outra coisa também bacana que é o Dia do Folclore, também é lei. E eu quero contar rapidamente aqui o seguinte. Então, num ano qualquer desse aí, passado, a escola do Rio Pequeno ali... uma escola... Joaquim Magalhães? Não, antes ali. A Lucinira? A Lucinira Melo, que é a esposa do meu tio, irmão do meu pai. Lucinira Melo Rebelo, estudei lá. Ela foi esposa do meu tio, irmão do meu pai. A mãe do Dado. Isso, exatamente. E aí eu estive lá, os professores convidaram para eu falar sobre as figuras folclóricas de Camboriú e tal, e coisa. E aí eu falei para 6 classes, contei a história, premiei livro para quem estava prestando atenção no que eu dizia e respondia a minha pergunta, eu dava um livro de presente. Olha que aí legal. A atenção ficou ligadaça, claro, claro. E o que eu concluí lá foi o seguinte, de todos os professores não havia um sequer que era de Camboriú. Olha. Mérito de quem veio de São Paulo e Porto Alegre passou no concurso. Sim, claro. Nada contra, mas eu quero dizer que essa é uma realidade. Sim. E aí, as crianças chegaram no dia aqui, ali no pavilhão, então cada escola apresentou o seu tema, e a escola Lucinira, as crianças, vestiram-se dos personagens que eu descrevi para eles, coisa mais linda. Olha que bacana. Aí vinha a comissão, passava assim, e eles ficavam contando, porque a Madalena do Saco, ela fazia assim, jogava tal, e fingia que era a Madalena e tal. Primeiro lugar daquele ano, a escola Lucinira do Rio Pequeno ganhou o prêmio, primeiro lugar, porque os alunos
pela defesa da coisa. Gente, isso é bacana. Isso é muito história, Então, a lei isso é história. tem que incentivar esse tipo de coisa aí. Deixa eu... Queres Não? ler mais Pode. alguma coisa? Pois é, a gente está, infelizmente, como está doendo dizer que o nosso tempo está acabando. E quão gracioso e grandioso foi tanto conhecimento adquirido aqui. Eu quero pedir para que o doutor aproveite que tem uma câmera só para ele, para falar com o seu público, e fale para a nossa juventude a importância, que chame a atenção dela, a importância de conhecer a nossa história, a importância de, sei lá, desapegar das redes sociais e buscar um bom livro para aprender, para ter esse conhecimento adquirido, para conseguir conversar melhor com as pessoas. Eu quero deixar livre para que o senhor traga um recado aí para toda a nossa audiência do Papo Top. Bom, eu tenho que defender a leitura. Agora, ler, gostar de ler é uma virtude. É uma virtude que não se ganha assim, né? Não se ganha. Ainda mais com as pressões hoje de celulares Sim. e tudo mais, né? Que eu não sou contra, mas eu acho que tem que separar as coisas. Certo. Livro é fundamental. O livro nunca vai se acabar. Acharam que ia acabar porque você ia ler no monitor? Não, ninguém aguenta ler no monitor, né? Então, o livro é importante. E é por meio dos livros que nós adquirimos conhecimento. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E quem não conhece a sua cultura, a história do seu povo, segue a dos outros. É por isso que eu sempre condenei a instituição da Semana Farroupilha em Camboriú, instituída por lei, quando a gente pede que haja pelo menos uma disciplina por semana de história regional, e isso não sai. Eu aproveito a minha oportunidade por dizer isso, mas a Semana Farroupilha foi instituída aqui. Nada contra a Semana, os farroupilhas ou os gaúchos. Não, nada contra. Inclusive, eu estudei no Rio Grande do Sul, me formei lá, respeito demais aquele estado e as universidades de lá. Meu doutorado eu adquiri lá. Portanto, eu posso dizer isso com segurança porque eu tenho esse privilégio de ter me formado lá. Mas instituir uma Semana Farroupilha, quando nós não temos nada a ver com essa história, nada. Nem com o cavalo e nem com o que ele faz no nosso calçamento. Né? Certo. Faz coisa feia quando ele desfila para nós. Então, eu acho que uma coisa não elimina a outra, se quisesse impor, mas não ter uma disciplina de conhecimento histórico nas nossas escolas é muito feio, gente. Certo. Então, eu reivindico aqui essa coisa de ter essa disciplina, porque o professor, ao dar essa aula, ele vai pedir, quero que vocês leiam o livro tal e tal, tal, e comente aqui. Ou a equipe X vai ler o não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, é assim que se produz hábito de leitura. Mas se na escola não é exigido nada de leitura, aí chega perto do vestibular, o que é que manda ler? Com todo respeito. Lê José de Alencar, lê Machado de Assis, que eu respeito demais, eu leio para aprender português, Machado de Assis. Mas são leituras pesadas, duras. Não é por aí também, né? Vocês já viram isso? Chega no vestibular, já, dão 5 livros. José de Alencar... Eu tenho lá o Guarani de José de Alencar, tenho. Lucila, Agulha e não sei o que lá, Isaú e Jacó. Meu Deus, gente, isso é para quem, como eu, já leio e tenho hábito de ler, e eu mesmo vou sozinho buscar esses livros para outros objetivos, aprender. Certo. Mas um aluno ler essas coisas tão pesadas, tão de outra época... Isso é uma falta de conhecimento, de psicologia, de sentimento, então, de só desabafo, desabafo. Tá certo, mas então, o programa tem liberdade para isso. Então, assim, e eu agradeço a oportunidade, porque, gente, meninada, leiam. Eu tenho 2 filhos no casal. Um menino lê muito o que é dele, ele é doutor em Química. A minha filha, essa sim, lê por gosto, é engenheira ambiental. Mas ambos aprenderam uma coisa, com o exemplo do pai. Lá em casa só tem livro. Só tem livro. Então, eles tropeçam nos livros. Sim. Não tem como não enxergá-los, né? Certo. Então, a escola tem que fazer isso, tem que fazer o aluno tropeçar nos livros, para que eles
percebam. Então, gente, quem não tem conhecimento da sua história, segue a dos outros. Isso é uma realidade dura. Perfeito. Esse é um corte. Pessoal, ô Suca, hoje Oi, eu querido. também quero agradecer o pessoal aqui dos estúdios, né? Pois é. O pessoal aqui do Cadima Podcast, que passou um pouquinho o horário. O nosso combinado é 60 minutos, mas estava tão boa a conversa que o Matheus leva. Então, muito obrigado ao Matheus e a toda a equipe aí que está coordenando aí o nosso podcast. Exatamente. E foi um papo top. Peraí que ele puxou a respiração. Ele quer falar alguma Oba! coisa. Eu não agradeci. Eu queria agradecer. Claro, fica né? à vontade, fica à vontade. Eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade, e agradecer toda essa gente maravilhosa que nos assistiu. Sim. E vai poder também nos assistir posteriormente, Claro. né? E essa exaltação toda, gente, é por amor a Camboriú, é por amor à cultura. Lembre que eu sou filho de um quebrador de pedra. Ninguém podia imaginar que alguém, filho de um quebrador de pedra, pai de 12 filhos, pudesse, pelo menos, fazer o primário no José Arantes, né? Sim. E a luta foi grande, e foi chegando. E na geração seguinte, tem uma família, nós temos 4 com curso superior lá dentro de casa. Filho do broqueiro quebrador de pedra. Minha esposa é advogada, minha filha é engenheira ambiental, meu filho é farmacêutico industrial e eu sou engenheiro agrônomo. Isso, gente, não é milagre. Isso é vontade de querer ser. E eu digo sempre assim, por que tu ganhasse esse estímulo? Porque em Camboriú, de 1960, a gente lá para cima só tinha urubu, não tinha um cutelinho, não tinha nada, não tinha possibilidade nenhuma de você sair daquilo. Camboriú era muito pobre e muito obscuro. Sim. Então, assim, você tem que procurar a luz. A planta não segue feixe de luz, seja uma planta em busca de luz, né? Então, é isso. E eu agradeço novamente o convite, estou sempre à disposição e agradeço a todos vocês que nos assistiram e comentaram, enfim. A exaltação faz parte da minha vontade de querer que vocês também cresçam. Enriquecedor demais. Eu estou aqui, estamos babando, né, Muito Eliseu? bom, muito bom. Estou muito feliz e quero dizer para vocês que com muita vontade, gostaríamos de ter o senhor novamente aqui com a gente. Com certeza. A gente vai certamente pegar aí as perguntas dos nossos amigos, né? Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente vai deixar guardada para que a gente tire mais questões do senhor, porque eu sei que o senhor é um mundo, um baú de muitas informações e histórias. Quero convidar você que está aqui nesse momento através da minha rede social. Eu falei lá no início, caso você não tenha pego, simplesmente porque nós ainda estamos em busca de mais seguidores na nossa rede social, é um problema orgânico. Então eu te convido a seguir o Instagram do Papo Top Podcast. Te convido também a seguir o YouTube, né? O nosso Papo Top também lá no YouTube. É assim que nós vamos conseguir fazer mais transmissões ao vivo, poder ouvir as suas questões e tirar direto com o nosso convidado. É um prazer estar aqui novamente. Eu espero você na próxima segunda-feira, às 20 horas, né, Zeu? É isso aí. Fala bonita essa minha parceira, né? Pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram assistindo ali, a todos que participaram, todos que interagiram conosco. E até segunda-feira que vem. Um grande abraço. Tchau! Tchau!